Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho do fundo REC Recebíveis Imobiliários, é o REC R11 fundo DECRI. Então a gente vai ver aqui a performance, o que aconteceu aí no mês de junho, né? Cota aí no mercado está com um pouco de queda, né? Na última semana, primeira, na verdade, semana de julho, né? E os rendimentos, como a gente previu aí, teve uma queda, então vamos ver aí, né? Como é que foi o resultado, como é que foi a DRE. Fique conosco então até o final. E se você gosta desse tipo de vídeo, tá? Fundo de Investimento Imobiliário Fiagro, se inscreva aí no canal, é o nosso foco aqui principal, mas falamos de outros assuntos, pesquisa e raiz do canal, tá bom? E também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu like também, que ajuda bastante a gente a disseminar essas informações aqui pelo YouTube. Compartilhe com a gente também se você é cotista do REC R11, eu sou cotista, tá? Minha maior posição dos meus fundos de investimento imobiliário é no REC R11, em torno de 12%. Eu gosto muito do fundo, a gente vai ver aqui a questão também da subordinação, de risco, né? Então fique atento aí nos vídeos, tá bom? E esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do nosso grupo do Telegram. Então vamos lá, vamos falar aqui do REC Recebíveis Imobiliários. Para quem não conhece o fundo, a gente vai falar aqui as características, né? Fundo aqui que é administrado pela BRL Trust, gerido pela REC, Gestão de Recursos. Tem aqui a rentabilidade alvo, o IMAB, mais 1% ao ano. Patrimônio líquido praticamente, né, muito próximo aí, na verdade, do valor de mercado, né? O valor de mercado está acima do patrimônio líquido, em torno aqui de R$ 100, né? No fechamento desse relatório no último dia útil de junho, fechando a R$ 100 aqui redondo, né? E o valor patrimonial 95,45, tá? Então uma característica dos fundos de CRI nesse período está sendo negociada aí acima, alguns, né, a maioria sendo negociada acima do valor patrimonial. Tem taxas aqui que somam 1,20% ao ano, tá? Que já vem descontado, né, no provento, isso aí não é muita dúvida de alguns aí do canal, falando sobre o pagamento dessas taxas. Na verdade, isso já vem descontado, tá? A gente não precisa fazer nenhum tipo de ação, isso aí já vem descontado dentro do resultado do fundo que a gente verifica lá mais para baixo. Não tem taxa de performance também, né? Que é um dos poucos fundos de CRI que não tem taxa de performance. Ele que é para investidores em geral, tem mais de 26 milhões de cotas emitidas, mais de 170 mil cotistas e o código de negociação dele na B3 é o REC R11. Aqui algumas informações do gestor. Então, o fundo tem a preponderância de investir em CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários, e nos últimos 12 meses distribuiu em torno de 15% ao ano, o equivalente a 172% do CDI bruto. Tá? Líquido de imposto de renda ultrapassa os 200% do CDI. E desde o seu IPO, né, desde o início, dezembro de 2017 até junho de 2022, o montante aí já distribuído pelo fundo foi de 73,2%, né, versus 28,1%, né, da taxa DI. E o resultado do mês, né, então dia 14 de julho, o fundo aí vai pagar o equivalente ao valor anunciado de R$ 1,15 por cota, né, o que dá aí em torno de 30 milhões de reais. E ele encerrou o mês, né, com 93% aproximadamente aqui do seu patrimônio, seus ativos alocados nos CRIs ou nos ativos-alvo, né? São 84 operações em CRIs e 2 fundos de investimento imobiliário, que inclusive, se eu não me engano, foi acrescentado esse mês agora de junho. Aqui então as alocações. Então algumas alocações aqui de aumento de posição, né? Então CRI Credit Home 3, 15 milhões e 700 mil reais, né? Fala aqui que é uma fintech, né, que atua no setor de crédito imobiliário. Então tem aqui as garantias, né, dessa operação e também a taxa de administração, a taxa de aquisição, né, os juros que vai ser pago mensal para o fundo de IPCA mais 8% ao ano. CRI aqui é SG Aquiraz, então o fundo também, que o fundo aumentou a posição aí, ó, 3 milhões e 500 mil reais investido, taxa de IPCA mais 9,5%. CRI Eco Parque 2, também 3 milhões e 200, IPCA mais 8,5%. CRI Zaidin, 8,3%, CDI mais 4,5%. E CRI Hotel Rosewood, IPCA mais 7,5%, o fundo investiu 5 milhões e meio. Também teve aqui onde o fundo fez aqui então aquisição de alguns fundos imobiliários,
participou aí no caso da subscrição do Suno Crédito Imobiliário, né, o SNCI 11, 13 milhões e 200 mil reais de cotas, né, participando aí das sobras no montante adicional. Então é um fundo que ele já tinha na carteira, né, e ele também alienou 10 ou vendeu 10, mais de 10 mil cotas do fundo, né, fazendo aí um ganho de capital e adquirindo provavelmente aí na subscrição por um preço menor aí, então tendo um ganho de capital de 33 mil reais. E a Valora CRI Infra, que é o fundo, um fundo de infraestrutura aqui, na verdade é o Valora CRI, pode ser que seja o VGIR, né? Acredito. 5,5 milhões de reais, né? Fundo de investimento imobiliário, então Valora CRI provavelmente. Então ele aqui fala sobre o Valora Investimento, 6,4 bilhões, sobre na verdade a administradora, né? A gestora do fundo, que na verdade é um fundo novo, né? Que está dizendo aqui que ele aderiu à primeira emissão de cotas, então não é o VGIR ou o VGIP, né? É um fundo novo aí da Valora, é o Valora CRI Infra. Então a gente não tem conhecimento aí de como é o fundo, né? Mas ele fala aqui que o fundo investirá preponderantemente em CRIs de infraestrutura, ou seja, geração de energia solar, hídrica e saneamento. E vai ter aqui pulverização de risco e tal. Então é um fundo novo que a gente vai conhecer depois mais para frente, mas é um fundo de investimento imobiliário de infraestrutura. E no portfólio também teve aqui o CRI Vocan. Ele fala aqui sobre a certificação, né, LEED, né, adquirida por esse CRI Vocan. Então, a informação é qualitativa. Patrimônio líquido do fundo. Hoje está aí, ó, junho de 2022, 2 bilhões e 500 milhões de reais o patrimônio do fundo, né? Teve aqui um pequeno aumento com relação à última emissão de cotas do fundo. A alocação dos ativos, então o fundo hoje tem 2,3 milhões alocados em CRIs e FIIs, 32 milhões de reais, então que são os ativos alvo, né, principais ativos. O fundo hoje tem em caixa 171 milhões de reais. Tem aqui também outros ativos aqui não identificados de 522 mil, o que soma então 2,5 bilhões em ativos, né? Então o fundo de CRI normalmente não tem passivos, né, a pagar, então acaba que o patrimônio líquido praticamente é o total de ativos do fundo. E ele tem hoje 92% alocado em CRIs, 7% alocado em fundos de investimento, que é o caixa do fundo, né? E 1,3% alocado em FIIs, como a gente viu lá, 2 fundos de investimento. Aqui é a relação do portfólio do fundo. E interessante aqui que a gente verifica, né, umas questões que a gente analisa no fundo DECRI são as séries dos fundos, né? Porque ali você vê um dos mitigadores de risco, que basicamente eles investem em 4 tipos de série, né? Então é o série sênior única, o mezanino e o subordinada. E a característica com relação aos fluxos de pagamento, sênior e única tem preferência na distribuição dos proventos, já o mezanino e o subordinada, por não ter preferência na distribuição dos proventos, ele acaba tendo uma taxa de juros ali de aquisição, né, ou a taxa de risco maior do que o da série única e sênior. A gente verifica que o fundo praticamente são só 2 aqui dos 84 CRIs que o fundo tem da série mezanino, não tem série subordinada, e o restante é tudo sênior e única, né? Por isso que ele tem taxas menores aqui, inclusive do que alguns outros fundos, tá? E os que tem, eles têm apenas 2 mezaninos aqui, que é esse daqui, com essa taxa aqui, que se a gente verificar aqui é maior do que as outras, ó, IPCA mais 13%, e o mezanino, que é IPCA também mais 13%, então tem uma pequena parcela aqui dentro desses que não tem preferência na distribuição dos proventos, tá? Então, é um mitigador de risco do fundo aí, né? Tem uma pulverização né, muito grande aqui de CRI na sua carteira, mas concentrado naqueles que têm preferência nos pagamentos, tá? Então é interessante isso aí. Aqui é a parte qualitativa também, que ele mostra quais outros mitigadores de risco que tem, né? As garantias, né? Alienação do imóvel, né? Alguns têm garantia do próprio imóvel, tem aí cessão fiduciária, então tem algumas garantias aqui que você pode ler
fazer essa leitura aí mais detalhada dessa parte qualitativa das garantias aí dos CRIs. Aqui ele fala sobre a distribuição por indexador. Então a carteira 78% é indexada ao IPCA, né? Então a indexação da maioria dos CRIs da carteira. Com relação à distribuição de risco, nessa 64% são de risco corporativo e 36% de risco pulverizado, né? Também um menor risco com relação a isso, né? Os corporativos normalmente são grupos empresariais, né, sólidos, e os pulverizados, na verdade, são aqueles CRIs de multipropriedade, né, e de loteamento que normalmente a garantia é o próprio imóvel. Tá? E tem uma quantidade maior de contratos, né, de financiadores, de mutuários ali que pagam as parcelas. Né? Aqui a gente verifica também a questão por segmento. Então, como a gente vê aqui, tem uma concentração maior em corporação, investimento imobiliário e loteamento, a maioria aqui, né? E mais para baixo a gente vê com relação também à securitizadora, né? Aquela que emite os CRIs, também tem uma diversificação legal. E aqui a diversificação geográfica, a maioria concentrada no estado de São Paulo, né? 57,3%. E entrando aqui na DRE gerencial, como foi falado, né, no último relatório e foi falado nos relatórios dos outros fundos de CRI também, haveria uma redução bastante drástica na receita dos CRIs, né, já que o mês de maio o IPCA foi 0,47%, se eu não me engano, né? E aí saía aquele IPCA alto que foi em março de 1,67 e ficaria o de abril que foi 1,08, se eu não me engano, mais 0,47% de maio. Então reduziria bastante ali os juros e a atualização monetária dos CRIs e reduziria a receita, e foi o que aconteceu. Ó. Em maio foi de 45 milhões de reais, já em junho 34,5 milhões. Então teve uma redução bem drástica, né? E o regime de competência normalmente aqui do fundo segue o regime de caixa, né? A gente verifica que é muito próximo. E o valor distribuído foi de 30 milhões de reais em junho contra 44 milhões distribuído em maio. Então se confirmou a nossa expectativa aqui de redução e provavelmente acontecerá nos outros fundos de CRI que a gente for fazer a leitura aqui. E, na verdade, a tendência para julho, né, já adiantando, também vai ser menor, porque já vai sair, né, um IPCA de abril aqui de 1,08% aproximadamente, para um IPCA em junho de 0,67%. Então a tendência que os proventos caiam ainda mais para o mês de julho, já que o IPCA está numa tendência regressiva. Falando aqui da rentabilidade, então a gente verifica que o REC R11, né, durante todo o período desde a IPO, já distribuiu 73,2%, né, a rentabilidade do fundo, que na verdade é o valor da cota, que está de próximo a 100, né, na verdade fechou R$100 ali fechado, mais a distribuição de 72,2%. E comparativo ao CDI, ao IMA-B, que na verdade é a rentabilidade alvo do fundo, IMA-B mais 1%, né? Então o fundo está ali muito acima dos principais indexadores aqui dos índices que ele faz o acompanhamento. E na tendência que a gente falou, os proventos caíram, né, e ficaram abaixo da média, inclusive, dos últimos 12 meses, né, que está em 1,25% agora, e a distribuição no mês de junho foi de 1,15% de dividend yield. E a expectativa de distribuição ainda é boa, né? A tendência de se manter ali, vai ficar próximo, acho que não vai ultrapassar os R$15, né? Porque a tendência aqui o IPCA pega uma tendência de baixa agora e ele distribua menos proventos para os próximos meses, vai ficar em torno ali de R$14, R$15 mesmo de distribuição no ano de 2022, provavelmente. Liquidez e rentabilidade. Então a gente verifica aqui que a média diária do fundo, ele tem uma liquidez muito boa, muito alta o fundo, né? Tem muitas cotas também emitidas, muitos cotistas, mas realmente entre os seus pares tem uma liquidez muito boa, que foi de 5,8 milhões de negociação diária, de média de negociação diária, né? A cota variou de 99,24 até R$104, então variou ali nesses preços aqui, né? O mínimo e máximo. E a gente verifica aqui, né, então, que teve um aumento da liquidez em relação ao mês de maio
mas foi menor que o mês de abril, por exemplo, né? Então teve aqui um desempenho semelhante, né? Está seguindo aqui uma tendência em torno de 75 milhões de volume de negociação nos últimos meses aí, né? Principalmente em 2022, está ali numa média de 75 milhões de volume de negociação mensal. Ok? Então é isso aí, relatório gerenciado REC R11, fundo DECRI, né? Seguiu a tendência realmente que a gente previu no mês passado com relação aos proventos, então reduziu aí os proventos, tendência também que reduza para o mês seguinte, tá? Tendência que fique aí provavelmente em R$1,05 a R$1,10, provavelmente. E para mim, sigo aí alocado no fundo, né? Aproveitando a oportunidade se cair o preço, né? 90 próximo ao valor patrimonial, que eu gosto muito do fundo realmente. O fundo tem, a gente vê que tem mitigadores de risco ali muito bons, né? E deixa o fundo com risco muito baixo aí para poder a gente ficar tranquilo. Tá bom? E é isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, né? Venha fazer parte dessa família, ative as notificações, deixe o seu like também, que ajuda a disseminar essas informações pelo YouTube. E também compartilhe com a gente se você é cotista do REC R11, qual é o percentual da sua carteira hoje. A minha é em torno de 11% alocado no REC R, minha maior posição em fundo de investimento imobiliário, né? E também é o fundo que eu mais recebi proventos aí de todos os outros que eu tenho, né? Então, realmente eu gosto muito do fundo, sempre pago bons proventos aí desde de que eu adquiri ele há 2 anos atrás. E é isso. Esse relatório vai estar na descrição do vídeo, o nosso link também do grupo do Telegram e também visite lá nossa área de membros e veja os benefícios que você pode ter em se tornar membro do canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.